Os Verdes foram um dos partidos vencedores das últimas eleições europeias. Melhoraram os resultados e conquistaram os eleitores com um programa a favor do clima. Mas a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia, a inflação e o aumento dos custos da energia viraram a União Europeia do avesso no espaço de 5 anos. Hoje, as ambições climáticas europeias são responsabilizadas por quase todos os males. Para falar sobre a campanha eleitoral, Terry Reintke, co-líder da lista dos Verdes, é a nossa convidada em Global Conversation. Terry Reintke, obrigado por responder às nossas perguntas. Em primeiro lugar, como é que vai convencer os cidadãos que parecem menos dispostos a fazer esforços pelo clima? O que eu gostaria de fazer é convencer as pessoas de que temos de manter o rumo da neutralidade climática, porque isso é do interesse de todos. Já estamos a ver as consequências terríveis da crise climática, especialmente na Europa, porque a Europa é o continente do mundo que está a aquecer mais rapidamente. Ao mesmo tempo, é preciso garantir que as pessoas veem que estamos a fazer o que é necessário para levar a cabo uma transição justa e social, porque, obviamente, a justiça social verde está no centro do nosso programa político. Queremos ter a certeza de que as medidas climáticas serão equilibradas, graças a medidas de apoio aos cidadãos durante a transição. Está a falar de apoiar os cidadãos e os agricultores. Eles têm reclamado apoios da União Europeia, manifestaram-se contra o Pacto Ecológico Europeu. O que tenciona fazer para os apoiar? Eu voltaria a enquadrar um pouco o que temos visto nos últimos meses, porque eu própria venho de uma família de agricultores. Não cresci numa quinta, mas o meu pai cresceu. Os problemas não vêm do Pacto Ecológico, mas do modelo agrícola e das políticas agrícolas da União Europeia. Devido à forma como os subsídios são distribuídos, os agricultores não estão a ter o rendimento que merecem. Muitos nem sequer têm o rendimento de que precisam para viver do trabalho que fazem. Por isso, o que queremos fazer é tornar a agricultura uma questão-chave nesta campanha eleitoral e dizer que a política agrícola da União Europeia tomou uma direção errada no passado. Sim, precisamos de reformá-la, precisamos de garantir que os agricultores, especialmente os pequenos agricultores, recebam o apoio de que precisam para criar segurança alimentar, para serem parte da mudança no que diz respeito à proteção ambiental e climática, mas também, de forma substancial, para poderem viver do que fazem, porque tenho muito apreço pelos agricultores na Europa. Isso significa mais subsídios para os agricultores ou uma remodelação dos subsídios? Diria que precisamos definitivamente de uma remodelação dos subsídios. Uma das coisas que temos vindo a criticar há muito tempo é o facto de ainda hoje a maior parte dos subsídios serem atribuídos em função da dimensão. Não importa se a agricultura é praticada de acordo com aspectos de sustentabilidade, como por exemplo aspectos ecológicos ou sociais. O que importa é a dimensão. Isso também significa que, obviamente, as explorações agrícolas maiores, que em alguns casos são grandes empresas agroindustriais, recebem basicamente a maior parte dos subsídios. Gostaríamos de inverter essa situação, por exemplo, através de uma condicionalidade no que respeita às normas ecológicas e sociais, mas também através de um limite máximo. Trata-se de fixar um máximo do que se pode obter com subsídios agrícolas e depois o dinheiro que sobra e que não é dado à grande indústria agrícola deve ser dado aos pequenos agricultores e especialmente à agricultura familiar, porque sabemos que nas nossas zonas rurais são muitas vezes essas pequenas explorações, essas famílias de agricultores que também estão a criar a vida, a cultura dessas zonas. A transição climática deveria criar milhares de empregos e colocar o setor na vanguarda da competitividade. Onde estão todas essas promessas? Vemos que já existem empregos que estão a ser criados hoje, quando olhamos, por exemplo, para a transição energética, especialmente na implementação de energias renováveis, que já estão a criar empregos na Europa. Mas tem razão, ainda estamos no início da transformação ecológica. Para garantir estes empregos, a União Europeia deve tornar realidade aquilo que foi posto no papel no que respeita à neutralidade climática. Isso significa apoiar, por exemplo, o arranque das tecnologias de hidrogênio verde,
investir em tecnologias ecológicas, em tecnologias de baterias, mas também construir as infraestruturas que serão necessárias para integrar verdadeiramente a Europa como continente, para se preparar para a transição energética e para a transição industrial. Para isso, vamos precisar de muito mais Europa em vez de menos Europa, porque vimos que os Estados-membros, muitas vezes, ainda não estão a agir de forma coordenada no que diz respeito à política industrial. Só com investimento a nível europeu poderemos vencer este grande desafio que temos pela frente. A China parece dominar o setor das energias limpas e parece imparável. É possível continuar a ser competitivo nestes novos setores? Acredito absolutamente que sim. Quando trabalhamos em conjunto enquanto Europa, e eu venho do Estado-membro mais populoso, um Estado-membro muito industrial. A Alemanha ainda tem muita indústria, mas consigo ver claramente que as pessoas nas zonas rurais, as grandes empresas, mas também as pequenas e médias empresas, sabem que só com uma estratégia europeia, só com o modelo europeu, poderemos competir com a China e também com os Estados Unidos. Mas para isso precisamos de tomar as decisões certas. Para mim é fundamental ter um programa de investimento maciço a nível europeu que incentive os Estados-membros a seguir esse caminho, o que também facilita alguns dos processos de planeamento, porque o dinheiro vem de um bolo europeu comum e não são apenas os Estados-membros a pressionar para defender os seus interesses. Neste momento, numa série de tecnologias, a Europa já não está no topo, mas acredito firmemente que poderemos voltar a estar. Podemos construir um futuro mais brilhante e competir à escala global. Para voltar a ser competitivo, acha que a sua proposta no seu manifesto de um programa de investimento de 200 mil milhões de euros por ano seria suficiente? Se seria suficiente? Se olharmos para as grandes necessidades de investimento, e não estou apenas a falar da indústria, mas também da renovação dos edifícios, vemos que há muitas necessidades. Este assunto tem suscitado muitos debates na Europa, a questão de como tornar o nosso setor da construção neutro em termos de clima, a questão da mobilidade. Ao mesmo tempo, temos de começar por algum lado. É importante começar por este ponto e dizer também que o investimento público pode incentivar ainda mais o investimento privado. Muitas das coisas de que estamos a falar não vão, obviamente, ser financiadas apenas pelo público e muitos investidores privados estão muito interessados, mas precisam de ver que estamos prontos. Por exemplo, precisam de ver que estamos prontos para construir as infraestruturas para as empresas industriais, para produzir aço verde e construir chips na Europa. Para isso é necessário investimento público para que haja mais interesse também por parte dos investidores privados em colocar o dinheiro na Europa. Se tomarmos as decisões corretas agora, podemos iniciar uma nova dinâmica. De onde viria o dinheiro? Posso dizer-lhe uma coisa. Penso que se não investirmos agora, e vimos-lo recentemente com o estudo do Instituto de Potsdam, os custos que teremos de suportar muito em breve, não daqui a 50 anos, mas já nos próximos anos, são muito mais elevados do que o dinheiro que podemos investir agora na transformação ecológica. Não se trata apenas de colocar a questão ao nível desta geração, mas de utilizar de forma sustentável o débito e o crédito para financiar a transição, o que a longo prazo vai tornar as nossas vidas mais baratas, porque a energia eólica e a energia solar são energias renováveis, mas são também energias que nos tornam menos dependentes dos autocratas. Por isso temos muito interesse em fazer a transição. Penso que é o caminho certo a seguir e se houver austeridade na Europa, isso criará um espaço demasiado apertado para fazermos esses investimentos e isso seria exatamente o caminho errado a seguir. O vosso programa centra-se na proteção do clima e na luta contra as alterações climáticas. Como é que este programa pode responder aos desafios internacionais da paz e da segurança? Digo sempre que o Pacto Ecológico e a questão da segurança na Europa são duas faces da mesma moeda, porque, de facto, especialmente do ponto de vista de uma pessoa que vem da Alemanha, tornámos-nos muito vulneráveis em termos de segurança, porque estávamos muito dependentes das importações de fósseis, por exemplo, de Vladimir Putin. O Pacto Ecológico, a energia eólica e solar, a economia sustentável e circular, as matérias-primas essenciais, a indústria
indústria e a economia mais autossuficientes são o caminho a seguir. Para nós, a concretização do Pacto Ecológico, a existência de fontes de energia que não dependam de autocratas, são elementos que fazem parte de uma estratégia de segurança, de que a Europa precisa urgentemente, porque vemos que o mundo está a tornar-se um lugar mais inseguro. Por isso, para nós, europeus, é essencial trabalhar em conjunto e construir um sistema económico que não só seja sustentável, mas que também nos torne menos dependentes. Estamos a entrar, como disse, num mundo mais inseguro. Como podemos proteger a União Europeia quando vemos a Rússia invadir a Ucrânia? A ideia de uma dívida comum para construir ou comprar armas pode ser uma possibilidade para reforçar a segurança europeia? Quando falamos da indústria da defesa, é frequente falar-se em investir mais. No entanto, quando olhamos para a forma como a Europa está a investir atualmente, o que faria sentido como ponto de partida seria investir de forma mais eficiente. Por exemplo, por um lado, a Europa investe menos em defesa do que os Estados Unidos. E, por outro, esse dinheiro é gasto de forma muito ineficaz, porque muitas vezes não existe uma abordagem integrada e coordenada entre os Estados-membros. Os Estados-membros têm a sua própria indústria de defesa que estão a tentar apoiar. Por isso, não estamos a investir de uma forma que faça mais sentido para que a Europa esteja preparada para agir no caso de um ataque, por exemplo, e para isso precisamos de ter mais coordenação a partir de Bruxelas. O que mais podemos fazer para apoiar a Ucrânia? Neste momento, continuar a apoiar militarmente é importante, mas não é, obviamente, tudo. Com um pouco de atraso, devido aos jogos e à chantagem que Viktor Orbán estava a tentar fazer, acabamos de adotar um pacote de apoio financeiro que é essencial para a Ucrânia neste momento. O apoio de que necessitam é muito básico, mas também penso que precisamos de ter um caminho político e uma perspectiva política para as pessoas na Ucrânia. Porque esta guerra já dura há anos. Obviamente, as pessoas precisam de ver como podem construir um país baseado na democracia e na liberdade e que depois possa ser integrado na União Europeia. Apesar de esta guerra ainda estar em curso, penso que é absolutamente crucial avançar também com o processo de alargamento e de adesão da Ucrânia. Sobre outra guerra entre Israel e o Hamas, o que é que a União Europeia pode fazer? A guerra mostrou que a União Europeia está dividida. O que é que os 27 Estados-membros podem fazer neste momento? Em primeiro lugar, um desenvolvimento muito positivo é o facto de haver agora um apelo muito mais forte e unido por parte da União Europeia para um cessar-fogo. Isso é urgente, a par, claro, da libertação dos reféns. Espero que muito em breve possamos ter desenvolvimentos positivos nessa direção. Ao mesmo tempo, verificamos também que a situação humanitária em Gaza se deteriorou enormemente nos últimos anos. A União Europeia já deu muito apoio humanitário, mas temos de garantir que esse apoio humanitário, e estamos a falar de alimentos, água, necessidades médicas básicas que têm de ser satisfeitas, chegue efetivamente às pessoas. Penso que para tal seria fundamental que os Estados-membros, mas também a Comissão Europeia, dessem um impulso mais forte para que isso fosse possível. Mas, ao mesmo tempo, se me permitem acrescentar, é óbvio que este conflito não será resolvido apenas com o envio de ajuda humanitária. É preciso um processo político que nos permita regressar ao caminho da negociação de uma solução de dois Estados e que ambas as partes estejam dispostas a sentar-se e a torná-la realidade. Devem impor sanções a Israel? Penso que devemos exercer pressão sobre Israel, que devemos, por exemplo, utilizar o acordo de associação para dizer o que está a acontecer neste momento não é bom. Também não é bom para a segurança de Israel e dos cidadãos israelitas, porque precisamos de encontrar uma solução. Para isso, penso que existem formas, incluindo, por exemplo, agora com a nova escalada da guerra em Gaza, de apelar à contenção.
Trata-se também de exercer pressão para permitir a entrada de ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, sublinho que é muito importante ter planos a longo prazo. Penso que só a União Europeia não será suficiente. É preciso que os Estados Árabes e os Estados Unidos desempenhem um papel positivo nesta questão, porque de outra forma não vejo um caminho para uma solução duradoura, sustentável e pacífica. Em relação ao novo pacto de migração, os Verdes disseram que era um falhanço de solidariedade. No entanto, o pacto cria medidas e processos entre os Estados-membros e por isso eles disseram que era um mecanismo de solidariedade. Antes de mais, deixe-me dizer que há partes do Pacto de Migração em que votamos a favor e outras em que votamos contra e temos uma visão diferenciada. No entanto, se olharmos para os grandes desafios que temos pela frente, não vejo que esse pacto vá resolver as questões em causa. E é verdade que há alguns primeiros passos positivos. O que é realmente preciso é ter um mecanismo de solidariedade que funcione corretamente. Um mecanismo que permita a partilha de responsabilidades entre os Estados-membros. E isso não é uma parte obrigatória desse pacto. Além disso, houve ainda a decisão, por exemplo, de criar campos externos fora das fronteiras da União Europeia para poder deter crianças e famílias. Para mim, este pacto não é certamente a solução de que precisamos urgentemente. Porque é verdade que a situação nas fronteiras externas da União Europeia é insuportável, é inaceitável. Para mudar a situação, é preciso um sistema de asilo mais sustentável e mais resistente. De acordo com as sondagens, os Verdes perderiam 20 lugares no próximo Parlamento. Está preocupada com a possibilidade de serem marginalizados no próximo Parlamento? Podemos falar de sondagens e podemos falar de realidades. E nas últimas eleições, por exemplo, até muito perto do ato eleitoral, não sabíamos que iríamos ter um sucesso tão grande. Por isso agora estamos em modo de campanha eleitoral, estamos a lutar. O slogan é coragem. Penso que esta é também a atitude com que vamos para as eleições. Nos últimos anos, com a legislação do Pacto Ecológico, mas também com a legislação social, com a defesa do Estado de Direito, mostramos que estamos prontos para apresentar as nossas propostas, que fomos bem-sucedidos em muitos aspectos, mas também que queremos assumir responsabilidades. A próxima maioria poderá estar mais à direita, mesmo à direita radical. Estão dispostos a fazer alguns sacrifícios no vosso programa para garantir que haja uma maioria pró-europeia no próximo Parlamento? Os debates e as negociações terão lugar após as eleições, mas o que posso dizer desde já é que nestas eleições os cidadãos podem escolher entre uma maioria mais à direita no Parlamento Europeu, potencialmente com forças de extrema-direita autoritárias, a influenciar o programa da Comissão Europeia em relação ao Pacto Ecológico e em relação à política social. Isso seria um passo atrás, mas também seria um passo atrás ao nível da capacidade de decisão célere do Parlamento Europeu. A outra escolha dos eleitores, a escolha que obviamente defenderia, é ter políticas progressistas, ecologistas, viradas para o futuro, orientadas para o futuro. E vou dar tudo por tudo nesta campanha nas próximas semanas para que as pessoas escolham a última opção, porque acredito que é crucial, não só para a Europa, mas basicamente para todo o mundo, que continuemos a ser um ator que, internamente, mas também externamente, luta pelos seus valores, pela liberdade e pela democracia. Como avalia o mandato de von der Leyen como Presidente da Comissão? Mentiria se dissesse que ela não promoveu avanços muito positivos. Nestes 5 anos, obviamente, a legislação do Pacto Ecológico, se falarmos do fim do motor de combustão e da reforma do comércio de emissões, foram passos muito corretos. Ao mesmo tempo, podemos ver que, especialmente no final da legislatura, ela perdeu tração, sobretudo devido à resistência que enfrentou do seu próprio partido, o Partido Popular Europeu,
que começou a atacar cada vez mais o Pacto Ecológico e a abandonar as maiorias progressistas e pró-europeias no Parlamento Europeu, mesmo quando falamos da Lei da Restauração da Natureza. Por isso, para mim, é bastante claro que ela fez um bom trabalho, que fez avançar as coisas na última legislatura, mas não é absolutamente claro se vai continuar a fazê-lo. Por isso, se as pessoas quiserem que esta agenda continue, terão de votar nos verdes, porque somos os únicos que têm um caminho estratégico muito claro e vamos lutar para o tornar realidade. Acha que o Pacto Ecológico pode sobreviver a estas eleições europeias? Vou dedicar toda a minha energia a torná-lo possível. Continuo a acreditar firmemente que uma grande maioria dos europeus compreende que é do seu interesse pessoal lutar pela neutralidade climática, para manter este planeta habitável para os seres humanos. Mas também é importante, do ponto de vista económico, que a União Europeia não fique atrás da China ou dos Estados Unidos ou de outros atores globais no que se refere à indústria e à economia ecológicas. Penso que é o argumento que convence muitas pessoas, especialmente quando viajo e faço campanha na Europa Central e de Leste com o aspecto da segurança, dizendo que o Pacto Ecológico é uma parte crucial do puzzle para tornar a Europa num continente mais seguro. Terry Reintke, muito obrigado por responder às nossas perguntas. Thank you.